Já a senhora acabou de ligar, né? Porque ela vai passar aqui. Que a mãe vendeu pra tia do G1, se tinha novo, que não tinha gostado. Já a senhora pegou R$ 50. De 69,90 pegou 50, fez que 45, disse que fez uma compra gigantesca de que ela consegue comprar verdura, um monte de coisa muito barata, né? E diz ela que tava eu e ela com os brilhinhos, eu passei bem do jeito que eu quero que fique a boca. Que ela me deu, né? Ela tava parecida assim também, ela tá bonita hoje. As unhas francesões que disse que tá quebrando, porque eu falei que a unha dela cresce uma basezinha, tava olhando, olho também sempre o tempo todo, a estética das coisas. Aí ele ganhou o espelho e vai passar pra mim, né? Então eu vou pagar eles uns R$ 150. E também tô dando a blusa de frio pra ele, mais 3 blusas. Tô passando a blusa do Leão, porque ele gosta. Tava usando a outra lá, tô passando aquela do Alien e aquela do Capitão América. E o tênis pra ver se cabe nele, pra ele abrir, porque eu costumo dar os meus tênis nele. Aquele tênis azul marinho que é muito bonito, mas usando muito pouco. Então eu já, né, para poder um pouco e tal. Aí disse que já não foi pro emprego, disse que graças a Deus ela conseguiu psicólogo, mas o problema tá bem feio, porque já teve várias crises, tipo o remédio que era para tomar 10 horas, ela é hipocondríaca, o remédio que tinha que tomar 10 horas da noite tomou mais cedo. Tá com mania de tomar diazepam em 2 horários, a psicóloga falou que não tem necessidade. Aí parece que o Johnny gravou, avisou, ou sei lá o que lá, com o psicólogo que passou pra ela, não sei o que lá, que falou que ela tá com 71, meu pai tá com 73, acho que é isso. Que ela tá tendo crises horrorosas de não conseguir nem sair da cama, de ficar trepidando, um contraste entre querer morrer, querer internar e dizer que precisa pedir perdão e precisa isso e aquilo, porque tá vindo o fardo, porque o que acontece, né? O que são históricos passados e o que começou, o que coloca, que eu coloquei como problema do Rio de Janeiro, e que trouxe uma retratação de situações e que ninguém tolera mais. O que virou guerra de macho e fêmea, né? O que eu coloco como histórico dos dois, e quem é conveniente ter o histórico do que, o que vira um passado de buscas, ou as conveniências que vão virando uma bola de neve, que eu assim, né? Eu tive a oportunidade de fazer o que eu queria na minha vida, e entender que enganar não dava certo, eu nunca fui casada para ter que enganar ninguém, e entender o que é você trocar de um relacionamento, viver outra possibilidade, quando alguém vai embora ou a coisa você vê que não vai dar certo, já não presta. Você tem que separar uma coisa e seguir, mas né, eu te dizer que eu sempre pensei muito bem sobre essas coisas, do que é você ter que estar na cama com um, na cama com o outro, estar submetido a uma coisa que você não gosta, ou chegar de um, ou mentir, uma coisa tenebrosa, coisa horrorosa, uma coisa bizarra, não tem relação de corpo, de foda, de caralho a quatro que não. Vou buscar um negócio lá mais God, tá mais fodes, né? Aí olhando aqui as questões, o negócio de cama e tal. Aí a Jaciara estava falando que o Johnny não aguenta mais, mas o quadro clínico de Alegre tinha muita conveniência, não era só questão de não aguentar mais, né? Eles vivem um sistema de chantagem bem grande, e há quem justifique adequações tais, porque sobre um contexto familiar comum tem-se aquela teoria de explosão e depois aquilo se passa por cima, ou tem que se acertar, ou são popularizações que a coisa tem que seguir, que o perdão tem que ser dado, mas eu sou muito avaliativa perante aquilo que vai ficando e que vira impostação de adestramento e escravismo dos outros, como que é o que custa o presentinho, como vive, quem isso e aquilo, as questões tais, né? Que impõem os oportunistas de um contexto, avalia ao longo do tempo entre estações o primeiro aprendizado perante como você justificar a independência e dependência. Então ela falou que a questão da psicóloga e essas coisas todas, que aí ela teve crises tão horrorosas que teve que ir Michele, que foi conversar com ela lá da filha da Vilma, e a Vilma ir correndo, o Jean ir correndo, ela ir correndo, vários momentos aí que fica toda caindo para trás, é uma coisa tenebrosa que o viado começa a gritar, e que de fato o que eu passei trouxe alguns demonstrativos tais do que era o meu contexto histórico enquanto eu estava em Alegre, que eu fiz aqueles registros do passado, eu estava utilizando um recurso de metodologização com a historicização que convidava em justificar um contexto genealógico e que já era uma voltagem de vinda e dita, e que eu já tinha passado por situações, um contexto de fé, o que era além da fé e o que era o constante de anatomização familiar, ou histórico familiar, conhecendo algumas coisas, e a gravidade do que eu já via, eu sabia onde ia chegar e aonde eu ia ter que. A mãe é quem traria os registros de alguma coisa do lado que me interessava.
e o quanto eu gravei, eu tive aí dentro de questões naquele canal de internet, gravando muitas coisas, andando com a mãe para baixo para cima, trazendo a veracidade de um monte de coisa, e até que ponto a mãe entende as cagadas que ela fez, não é uma questão de perdão, né? É uma questão do que fica convidativo para todo mundo. Por exemplo, o que são sentidos e até que ponto o correntismo da coisa convida a morte e vida para quem? Por exemplo, no contexto da minha fé e de tudo que eu suportei, né? Brincar com a fé não dá. Pior que ser ateu e também brincar com a fé dos outros, ainda você, embaixo de temática de fé e usurpar condições tais, golpistas, e fingindo estar sob prática de fé descabida. Isso tem um preço muito horroroso mesmo, todo ele muito horroroso. Então o que acontece? Existe um contexto de templo, de justificativa minuciosa, perante até que ponto empatar foda de um implica em desterrar e enterrar outros, que já fizeram enterrar e destituir condições de fé. O que eu quero dizer? Olhando sobre uma condição, né, que é a maldade e o descabimento perante o que era a condição habitacional deixada para todo mundo. Se fosse avaliar ontem, né, eu pensando como um senso crítico, a ira das coisas, quando dizia, num datado momento, aquela casa dos fundos também era porque eu nasci, ou não era porque eu também nasci, mas era para todo mundo. Eles estiveram todos envolvidos enquanto existiu dinheiro, por exemplo, o viado e a mãe usufruíram de questões que eu fiquei de fora. Quando que foi ainda conseguir entrar no auxílio emergencial e eles conseguiram um monte de coisa que foi negada para mim, um auxílio de merda, uma única cesta básica, coisa dos quais eu não avaliei todo um contexto que é um erro perante buscar em tal lugar, se você não tem dinheiro nem para comer, o que é essa da casa sem comida e comida sem casa. Entre condições do que é uma dieta, do que é uma seleção perante o supermercado, eu tive a oportunidade de uma única cesta básica, e quem vive de rabo para cima e quem não vive, condições etc. De muito que ainda pegam para vender, fazer coisas que sabem desdobrar receita, desdobrar até onde vira, né? O que virou quem declarar imposto e o que são as buscas perante os trânsitos tais. Aí o que eu fiz? Aí o que eu tava ontem em trânsito, né? Aí tu botar na bunda, né? Olhando no espelho, eu vesti a blusa rosa de novo. Aí eu selecionei e falei, vou passar pra ele essas blusas. Vou ficar com aqueles dois kimoninhos e tal. Vou ficar com aquela minha rosinha que voltou pra mim. Tinha um furadinho e tal, quase. Aí eu botei o que era destituída da cintura pra baixo. Até aqui na dobra, aqui no peitão, querendo ou não. A estrutura do nadador e dos braços ainda que estejam muito gordos. Uma condição assim, barriga, bunda. Coisa horrorosa, aqueles fundos gigantescos, aquele emplasto de banha degenerado. A minha imagem, a minha subsistencialidade e tal, ela também tem um preço. E também implica o porquê que foi perdido e destituído, o que de fato são condições herançadas, o que são condições tais que não poderiam ter sido negadas, e enfim, né? O que vira um convite de morte e a quem justifique desapontar a imagem, para onde dinheiro vai, porque de fato, o que é ter casa para morar, o que virou desgraça de não sentir casa para morar, e quando a coisa implica, né? Uma herança que de alguma forma seria dos 4 filhos, num datado momento, independente de qual justificar a oficina, deixados tais, né? Porque, por exemplo, questões de necessidades foram acontecendo. Um restinho do que era do meu bisavô era para os filhos dele, o que meu avô não abriu mão, queriam que deixasse para o mais rico. Ele não, trabalhou uma vida inteira, mesmo que ela era um participante numa casa, e o dinheiro ainda deu uma graninha para dividir entre os filhos dele. Trabalhou como ninguém, como o pai dele, então ele não achou justo abrir mão de achar que tinha que pegar um rico do lado de lá, porque tinha uma parte maior, e muito certo. Igual, por exemplo, né, se a mãe morre, o que é um contexto dentro de uma casa ali? Não é só de um, né? E o outro ficou rico. Eu não vejo que e tem que botar pro outro. São questões, etc. Eu não acho que é assim, entendeu? Ainda que questões e questões e questões. Então, o que acontece? O viado desempregado, se morre hoje, acontece alguma coisa, não tem condição nem de pagar uma conta da casa, não existe... A casa não é passada para nenhum. Quem faz estética, ainda que todos eles fazem, quando mais querer que deixe a casa para uma pessoa. Mas justificar a loja, que é 2 não caberem numa mesma casa, e ainda não ter nem a escritura da casa, ainda que a tia que apontada, que botou a mão no bolo tal, conseguiu fazer e enfiar numa compra que não teve nem legalidade, porque para os filhos dela ela faz tudo. O papel tem que estar impecável, diz que não tem papel da venda anterior, e o que é uma coisa quando implica, né? O que é um senso crítico, a ironia e a estética, e quando sobra, já que todos eles fazem para qualquer coisa por uma foda instintiva, o que é o limite ou a pró-estética,
a desestética e todas as coisas que subsistem isso tudo aí, né? Aí quando eu tava falando, engraçado, o dinheiro vai acabar, ou até que acabe, sobra 15, se eu fosse botar na bunda, depender de um contexto, implicava de uns 20 mil. Aí eu olhando, né, o que que é quando eu tinha um whey protein, faltando um monte de coisa para comer, sobrou um whey protein para todo mundo, umas 2, 3 vezes em momento variado, para misturar num bolinho de chuva, uma coisa assim. Eu nem aquilo queria, um whey protein ruim e tal. E o que que é quando você fala assim, 80, 90 mil, menos de 90 mil, né, 20 com 15, ainda que eu tenho que trabalhar direto, o que que seria? Na verdade, você não está destituído de todo o dinheiro, ter força e dizer que você não vai ficar dependente de ninguém, vai conseguir pagar um aluguel uma vida inteira. E quem é que olha tudo isso? E se não tem um aluguel, já que tem isso, tem que cobrar mais, eu tenho que deixar na rua mais um pouco. Então, o que que implica avaliar todas as questões e quando, de fato, o pai já foi e está chamando mais gente. E que a estética e o que está faltando implica em vir de outros lugares para dizer até que ponto, né, a questão, o que apontaram como estética e não estética, e quadro de quando a doença não é estética, qual é aquele padrão que ele tem que ser obediente, entre não dar golpe nos outros, não ser corrupto e sobrar racialmente descabido, padronizadamente descabido, e achar que os outros têm que estar e dizer que sobre submetidos a esforço, processos degenerativos e totais, dizer que a coisa não acontece. Igual, por exemplo, né? Eu me senti ridículo perante situações que eu não vivia dentro da minha casa, do que era achar que eu não ia mais sair de algum lugar, relacionamento que uma merda, eu apostar em coisas que eu estava me submetido ao ridículo, eu que fazia tudo, eu querendo entender respostas lógicas, que como que alguém que conhecia, como eu colocava as coisas claramente, eu nunca precisava de ninguém ficar, depender do que é meu, abrindo as portas da minha casa, teria coragem de mentir para mim, sendo que as portas estavam abertas para viver qualquer coisa e era só falar a verdade. Então eu me senti ridículo, mas também eu avaliava os campos ao meu redor, o que é uma prática comum das pessoas e o quanto eu fui ridicularizado e usado as conveniências de todo mundo. Esse surto de delinquência, ainda que eu aparente ser delinquente quando eu estou brincando com as minhas modinhas, minha varetinha kit, minhas coisinhas totais, né? Eu não abro mão do meu processo histórico com seriedade, enquanto alguns vivos têm que prestar conta por quem postar a minha fé e a minha imagem, toda a constatação que traz de fato realidades tais, elas já acontecem. A reagência já acontece. É como se, de certa forma, a mãe, inclusive, já tivesse sentido um chamado de morte. O dinheiro já está para acabar, tem que dinheiro mais para entrar. Não necessariamente ter que desfazer da casa dela, mas mal ou bem, seria uma herança para ser repassada entre os 4 filhos a decidirem qual ficaria destituído de uma casa ou uma casa seria vendida, que para dar para algum vagabundo de rua, teria que dar para os 4 filhos. Até o meu irmão Juliano tem direito, entendeu? Até pela responsabilidade, ainda que temos questões em pauta, mas as responsabilidades tais que estão sendo cumpridas, que, né, como um pai de família perante algumas questões, que o capeta do pai empatou uma vida inteira e gerou um contexto de especificidades. Eu responsabilizei por algumas especificidades, quis olhar com olhos que também não viram vantagem sobre mim. O que eu dei, o que quis dar em algum momento, não existiu nunca agradecimento algum, de fato, né? Questões, né, viraram como ao mais velho, alguém tem que pagar, ou já é um perdedor mesmo, então eu não abro mão. E algumas reagências se fazem convidativas. E não vem o quadro clínico dos dois dentro daquela casa e a conveniência daqueles dois sempre foi muito grave. Ele é um viado muito oportunista, as coisas que estavam acontecendo, que eu tive tempo de viver dentro daquela casa. Porque ele teve oportunidade, porque tinha que trabalhar em algum lugar. Ela gastou muito dinheiro para dar oportunidade para ele. Ir atrás das festas, sobrar ir atrás das festas, vestir, dar tempo de fazer maquiagem de 8 horas, trocar as coisas tais, viver tudo. Ela montou negócio de marmitex com dinheiro, foi ficando totalmente endividada. O viado ganhou um salão de beleza, trocou todo em droga. Eu cheguei no estágio que voltou com aquele joguete de qual era o papaizinho, porque precisavam camuflar a quantidade de dívidas e a quantidade de coisas. E eu fui tentando olhar sobre várias óticas até eles tentarem me dar um golpe muito grande. Ela de fato queria fechar a folha, chega, joga um contra o outro, os dois se matam e eu fico sozinha, não preciso justificar mais nada e nem ser questionado. Foi exatamente o que aconteceu. E eu não soube me posicionar, a gravidade era tão tenebrosa, né? E ainda o que é justiça e colocar quando de fato existe uma condição
de causa, mas o que é você colocar sobre departamentalidade de comarcas, departamentalidade de interesse. Quando você chega dentro de uma cidade, quem é conveniente pegar informação sobre o processo investigativo e sobre interesses que funcionam, que a coisa tem que acontecer? Eu encaro tudo como uma tragicidade tenebrosa, tudo um mal feito do caralho, fuderam minha vida. Então tem questões aqui que eu estou fazendo rebuscamento, eu só estou dizendo quando algumas coisas se fazem, né? Arranca de um para ir de outro, porque quem roubou e destituiu condições se beneficiando, eu estava matando a fome deles, com aquele dinheiro que foi apontado, que a ladra foi embora e deu certo, virou uma conveniência sim. Precisamos ser como ela na parte boa, é possível fazer dívida e nem pagar ou pagar quando quiser. Então eu fui ridicularizado enquanto eu deixei tudo, eu fui utilizado as conveniências dos espertos usufruindo das minhas coisas. Uns repetiram e usando meu nome como a quantidade de dívida que os viados fizeram. E quando eu voltei para pagar o quanto que eu fui ridicularizado e percebendo todo um panorama do que a singularidade da minha fé colocava como uma condição completamente diferente, só botando ripa no meu rabo. E tem esses momentos de você olhar um momento educativo de cada um momento familiar, um momento gritante como causa momentânea e não necessariamente, e aquilo que ainda se faz completamente diferente de mim, completamente diferente. Eles são corruptos e em condições totais, eles não trabalham, eles não têm direito num governo ou qualquer coisa sobre minha responsabilidade, eles não são de confiança para trabalho livre, para responsabilidades de imposto, para trabalho de governamental. Estou sendo sincero. Então, até que ponto uns estão tendo seus armazenamentos que vão ter que aprender a usar na hora certa e entender o que é herança. Que uns se tornaram exploradores, miseráveis, outros achados muito espertos, hoje se morre a porra do viado. O que virou que ainda nem resolveram da merda da casa logo ali do lado, que não dá dado momento. O que seria ser de todos os irmãos ou ainda dividir e ter um dinheiro para cada um, né? O que seria eu trabalhar ou acreditar que eu ainda consigo morar em algum lugar e completar meu terceiro ano cirúrgico. Parece irônico, né? Parece irônico, mas não é. Porque eu tomei na bunda de todos eles, destituíram até o fundo das minhas hemorroides e meus dinheiros foram todos embora para matar a fome de todos eles, e eu estou num processo que eu tenho que completar ele. E implica de dizer até que ponto cobranças correntistas mesmo acontecem. E quem andou brincando muito com religião, aí a gente volta àquela questão lá do Rio de Janeiro, que eu não ia nem recoloquializar, que eu falei que eu ia falar de novo daquele momento criptex. Eu já falei várias vezes em que momento o tempo traz você rebuscar algumas questões tais, e em que momento retratar as condições do pai e da mãe e coisas que já foram colocadas na boca da mãe. O pai foi um mentiroso uma vida inteira. O pai era um oportunista de ainda estimular a infidelidade, ou que fosse entendido que a mãe de fato teria sido infiel, e que ele foi um bonzinho que chegou a dar um salário para cada filho. A pensão não foi um salário para cada filho, e como se ele ainda tivesse feito alguma caridade de querer ser pai a toda forma. Um ridículo, bem sem caráter, desgraçado. Ainda que o que era ao longo do tempo eu colocar questões, porque esse momento dele me ver na merda e querer me cagar para poder conseguir saber o ódio entre os filhos, semear para ter certeza que a oficina dele ia morrer e ninguém ia ficar com nada, eu não ia questionar, para poder não afetar a roubalheira passada dele nos quintos dos infernos da família dele, que até agora, né, todos passaram a mão na cabeça, que era conveniente do irmão que já ganhou o suficiente ali dentro, todos que se tornaram cúmplices em algumas questões. Aí fica muito fácil de mexer na merda, que não tem direito disso e daquilo, porque pela lógica tal, aonde o viado e a mulher mora, já começa a ser que aquilo ali seria dos filhos ou do que reivindica. Quem é que reivindica, o que vira? Reivindicar sem desmembrar e com desmembramento, quando a coisa implica, quando irregularidade de prefeitura, de cartório, o que vira, quando a coisa vai para ministério, mas na verdade, quando mamam em questão paliativos tais que não resolve, que não significa que não tem corrupção em totalidade, como eu falei, que deixam ser que no datado momento alguém paga, mas o ladrãozinho paga, que para eles tanto faz dar a bunda em algum lugar ficar escondido, quando eles já acatam a conveniência de que não tem nada a perder, e quando você vem sobre um contexto de que o vitalício tinha determinações em qualquer destempo, há quem justifique verbo gerundicidade viva, que atua de várias maneiras, no momento quem prova e no momento quem não prova, né? Então, questões tais para colocar o que vira, né? Porque de um dado momento eu não estava conversando com mais ninguém. Eu estava curtindo bem bom e ninguém me ofereceu uma portinha sequer. Enquanto eu estava lá, nenhum filho pagava mais nada e ninguém dava mais dinheiro. 4 água e luz vencido, o viado ganhou um salão, trocou tudo e dependia de um viado que estava lá
ou deixando ele dar umas mamadas ou qualquer coisa, que ficava extorquindo o cheque da mãe, não queriam que parasse aquilo ali, pedia para dar uma dormida lá em cima, ele ainda virou e falou assim, entre tantas coisas, que eu fiquei muito apavorado, como ele era sórdido em termos de não ter o que pagar, começou a faltar para mim, para ver como ela tinha que pegar as coisas de repente, para ele fazer um trabalhinho e insistir que ela tinha que ter dinheiro para pagar, ou que ela se fudesse, e que ele ia para a boca de fumo. Aqui disse que agora não está fazendo isso. O que foi essa coisa de tigrinho e todas essas coisas? Ele mamou de benefícios que tinha que entrar na casa da oficina, da herança do bisavô, da herança da casa, que quando foi 10 mil reais, que já foi para eles, que nunca tinha ido para filho algum, para pagar a conta dele, inclusive, porque ela continuou com o que existia de ligar a net velha e estava guardando comida vencida na geladeira. Entre muitas vezes ter que pagar gente para limpar, uma casa toda caindo aos pedaços e ele gastando dinheiro horrores em lanchonete, devendo 500 conto. Ninguém deixava dever 500 conto se ele não tivesse envolvido em outras situações. Dívidas que corriam muito alto e mandava dinheiro para os outros pagar na rua, os acertos estavam se matando, porque o histórico do passado no lugar era um salão dela. E ela tinha muita responsabilidade sobre pé e mão, sobre agendamentos totais, e ele virou um ladrão com um bando de maconheiro e traficante de cocaína, alguns com HIV e peixe de polícia, uns caralho, quatro coisa horrorosa. Entregador de droga, virou uma coisa assim, acorda e joga moeda. Como que a coisa chegou nesse jeito? Como que aquele menino, quando eu vi aquilo, eu fiquei muito apavorado. Eu tentei driblar, eu tinha que morar na merda daquela casa, eu tinha febres. Eu tava assim, como que um cachorro que já morreu, uma cachorra, princesa, com câncer, o caralho a quatro, o que foi? A mãe. E o viado dava conta de ser uma quadrilha, ou estar entre uma quadrilha, e eu justificar que era o mercado, um hábito, os lugares onde eu fui, o que eu avaliei sobre todas as condições de regulamentação e conseguir emprego, as necessidades, a questão da boca de fumo, onde que era a boca de fumo que mantinha tudo, buscando até inclusive entender, caso eu precisasse, o que eu fiz como compra, e de entender, constatar o comércio dos anabolizantes, e que nunca é só isso, é prostituição, é tráfico, o caralho a quatro, ainda que o anabolizante passa a ser o de menos porque é trânsito para ser foda variável, não ter resultado e gerar efeito colateral que mantém infinitivos de bilhões para profissões com descabimento, e por vezes eles nem olham o custo-benefício da folha, da mala direta, de manter um tratamento que caiba durante o ano todo, que a pessoa volta. Eu acho assim tudo muito descabido. Então eu passei situações muito horrorosas e eu dei conta de gravar muita coisa, de avaliar estados transcendentais, históricos, busca de emprego, tudo como uma coisa viva, mantendo tudo, botando meu dinheiro fora, já tendo sido roubado de um dinheiro que eu tive que sacar e botar na mão da empresa, que era mais de 8 mil, né? Ou você deixa tudo, ou tem todo um efeito de queima de arquivo na mão de provisionado, e que tadinho, o CREF não sabe, e quem justifique que não sabe, que fizeram ser CREF e o rabo na cadeira para manter a anuidade e a chantagemzinha de dizer que eu tenho uma dívida ativa e que eles vão grampear o meu nome. Eu vou destruir eles, eu já estou destruindo, mas na prática como é que de fato destrói e ganha esses méritos, né? De novo a mulher tá perguntando isso. Ei, eu sou aquela mesma de ontem. Eu não sei explicar sobre locadora de veículos na região. Acho que a menina que estava aqui também não. Infelizmente não. Tudo certinho? Aí então assim, questões tá, ele diz que a mãe tá trepidando, as crises são horrorosas. Ou seja, somou uma quantidade, o que foi a conveniência do pai e da mãe, qual que queria botar um no cu do outro e repetia cada vez pior. O pai já vivia assim, o que era a mãe de dizer que uma vez volta lá naquele histórico do Rio de Janeiro, que o que eu entendo ainda que eles trabalhavam, eram bonitinhos, eu tinha foto bonitinha de bem casado, de que estavam cuidando de mim, que vinham e voltavam, ficavam na casa do meu avô Virgílio, até construir a casa do fundo, que foi permitida para eles resgatarem o casamento, e tem um histórico de desgraça. Do que era a conveniência dos irmãos, dos achados donos da herança, quem de fato botou a herança no nome, as conveniências, o que é que aí que volta, como que estão os tios e a conveniência de tudo jogado em cima de mim. Como estão, o que eles já adquiriram, que até empregado doméstico e roubaram, eles têm direito à herança, mas o que era a conveniência do meu estado de perceber algumas coisas, já que ganhei corpo, já que ganhei inteligência, e sair desbravando o que a reversa hipertrófica traz no contexto de uma casa de quem bem sabe usar,
que cobaiar nunca é essas questões, mas você dizer o que é um diferencial que você joga dentro do lugar e basta que alguém veja, ou alguém queira comprar, ou para destruir, ou para mudar comércios, e não necessariamente, né? Mas o que são questões tais, eu domino essa capacidade tal, e acho que o que é bom, sempre achei que o que é bom todo mundo deveria ter, ou deveria compreender e dizer até que ponto você é convidado a justificar interatividade, né, que são pessoas que estão te dando um respaldo, você dando para outro, mas o que vira o lado filosofal em condições tais, destituir esse trabalho, ou esse benefício não chega, a instrumentalidade não acontece, o que são os méritos alimentares, e não trabalhar para comer e cagar e negativar, nem cagar muitas vezes, e ainda negativar o capital e todo nos sobrar um hemorroide no rabo, né? Então, condições assim, né, que viram, o que virou conveniência, porque eles são bem covardezinhos e interesseiros. Então, o que era voltar e falar a condição do pai, a condição da mãe, o que é você dizer, deixar que outros comparem, né? Condições raciais e genéticas que acontecem, que também entre o tapete do outro, entre Deus escolher, o que vira dizer que sem querer algumas coisas têm que ser transferidas, ou você tem que entender, ou dizer que entre qualquer um, entre viver e lutar pela vida, existe o, né, matar para não morrer, né, não matar para viver, ou questões que ainda são entre estática e desestática, quem justifica morte e vida, todas essas questões tais. Em pauta, então herdou isso de fulano. Então, algumas coisas que são lógicas entre atitude comportamental e, de fato, colocando o que são apurações que acontecem, né? Que vira um campo histórico, que quando alguém, de fato, aponta alguma coisa, quando você vê, você está gravando e acontece, que você nem imaginava isso. E o que são pessoas individualistas em quase todo o tempo, que são pessoas que nunca procuraram, e aqueles que nem em tempo tal é que quando viu um corpo fitness ou algumas questões em que hora seria piada, né? Porque do lado do meu avô era todo mundo, ninguém faltou nada e tinha muito dinheiro e herança, as coisas da vida deles lá. Também nunca passou fome ou ganhou a vida e tem condições de méritos do parte do meu pai, de ninguém precisando de merda nenhuma, independente de todos eles, eu acredito que não esteja, né? Ainda que a tia Vânia tenha ficado lá, né? Se ele é separado e isolado em alguns contextos, algo que apontasse doido ou que apontasse inteligência demais, que já não tolerava determinadas questões, mas ganhou casa, ganhou tudo. Tio Elias deixou tudo para todo mundo lá. Então, o que são questões tais, né? Aí quando volta aqui alguns apontamentos que é bom a gente voltar a gravar, ou já está quase chegando a hora, entre o enterro do meu pai e entre os sobrados de quando algumas coisas você escuta e dá uma fincaiada assim, né? Entre os 5 filhos, os filhos dele, um panorama geral que implica em rebuscar o contexto da herança da oficina e aquilo que, né? Que prolifera e emulsifica os interesses de que tudo, que as pessoas são capazes de tudo até onde elas são capazes de ir, para justificar interesses que às vezes você acha que não estão conectados sobre aquilo ali. Então, quer dizer, a mãe, né, o que virou muitas vezes o teu direito de casar, dependendo de qual idade e tal, e isso e aquilo, mas o que virou incompatibilidade comportamental, não só com o pai e com a mãe, todos os filhos, e que a conveniência da Jaciara sempre gostou muito da mãe, né? A minha avó usava o termo, falava, sua mãe é quem não gosta dela, infelizmente eu sou obrigada a falar. Porque o que sua mãe largou e fez, o que essa menina ficou chorando e doente várias vezes no final das contas, ter que tirar dinheiro da pensão para poder pagar passagem para sua mãe vir aqui, porque foi atrás de homem, lá na puta que pariu, largar a casa, alugar a casa dela, no final das contas, que ia morar num quiosque, tá de sacanagem com a minha cara. Minha avó falou, onde sua mãe tá pensando mais que vai com a cabeça? Então minha avó já estava muito furiosa com isso e meu avô já queria puxar arma já para qualquer um que subisse para casa da minha mãe, que minha avó ficava com um capeta no cu e mandava meu avô, estimulava meu avô para resolver mesmo, o negócio não estava ficando bom há muito tempo. Até que ponto a mãe via tesão nessas coisas ou era conveniência da guerra e justificar que acaba sendo, era culpa da igreja ou era culpa de não sei quem. Foram todos muito educados, nunca passaram fome em nenhum momento da vida. A responsabilidade foi passada, aí a mãe tinha um joguete de situações, né? Ao longo do tempo a dizer, mas aí, né, aí o que virou? Viraram algumas questões e sobrar, aí quer dizer, teve a divisão da herança da casa lá, que seria dela mesmo, deles, teve dinheirinho e tal, para quem não tava na merda entre pandemia, entre auxílio emergencial, entre Bolsa Família, o caralho, a 4 eles tiveram respaldo variado de muita coisa, deu tempo para ele fazer tatuagem, fazer um monte de coisa, entre nunca querer pagar para emprego algum, quem justifique que tem que viajar e correr muito, porra, tá ali na praia, cara, Piúma mudou, você pode curtir um monte de coisa, conversa fiada, rapaz.
conversa fiada que não tem méritos na vida. Eu tenho Iriri que não sei nem onde tem as tartarugas, um monte de coisa. Eles estão na praia também. Aí disse que esse final de semana ela falou que comprou uma carne, conseguiu levar eles lá pra roça, que vive querendo levar para distrair, disse que ela era muito ativa. A psicóloga falou que tem que ensinar a fazer uma palavra, palavra cruzada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem que conversar, tem que entender que tá mais velha e tal. Ela tá com síndrome de precisar ser perdoada, vendo a morte na cara, né? Então quer dizer, o dia tá entrando, o dia tá saindo, até que ponto no mais ela tá com problema no joelho, ela engordou muito e o que vira? A pessoa tem que voltar nas próprias entranhas, e eu mesmo sou submetido a tudo isso. Aí quer dizer, se tem uma prática ou necessidade de mostrar liberdade, é quem justifique vindo do pai ou da mãe. Ou dizer que você também, todo mundo tem função de alguma felicidade, que tem uma prática de felicidade. Eu fui destituída de situações com descabimento que passou dos limites. Muita coisa eles teriam evitado, as conveniências do que vir alguns sujeitos populares ganharem méritos de liberdade, de viver em torno de sanidade e achar que não prejudica os outros. Inclusive os que têm que fazer trabalho para enfiar com um pensamento fixo, para enfiar sustentabilidade no rabo deles. Então eu não estou dando, então ela está sentindo, né? Ou não sei até que ponto alguns comentários dizem a Seara chega, não necessariamente, mas está chegando no rabo dela, vamos assim dizer, né? E mostrou a foto, ele ganhou um espelho e ficou esse negócio de coincidir, estava coincidindo, ele, né? Se fez de Fred Mercury, um tempo e tal, e até que ponto até os mix estão mostram algumas situações, o que é o meu mix, o que é o meu tabuleiro, né? E questões que vêm e vão, estão querendo ajudar, eu ia comprar, ela conversou, falou que tinha ganhado espelho e queria desfazer. Ei, tudo bem? Joia, boa tarde. Joia.